Olá, pessoal do sétimo ano, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de redação. Eu sou a Rosângela e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Na aula anterior, nós corrigimos a atividade de revisão e com isso finalizamos o capítulo 2 e a unidade um. Hoje, com a nossa aula, nós vamos iniciar a unidade 2, que traz para nós os gêneros jornalísticos, e vamos iniciar o capítulo 3, que trata sobre a notícia. Então, a unidade 2, ele traz como gêneros jornalísticos a notícia e a reportagem. E nessa aula, nós estudaremos a notícia. Todo mundo já ouviu falar em notícia. Todo mundo já transmitiu uma notícia. Nós vemos aí a notícia na televisão, ouvimos no rádio, lemos na internet. Inclusive, nós transmitimos a notícia de boca em boca. Sim, eu, por exemplo, ouvi no rádio, ouvi na televisão uma notícia, e aí eu falo para um amigo meu, e aí esse amigo meu fala para outro amigo dele, e aí a notícia ela vai se espalhando de boca em boca. Então, a transmissão oral também é um veículo de comunicação e de transmissão da notícia. Então, antes de trabalharmos as características e a estrutura dessa notícia, vamos contextualizar, ver como foi que surgiu a notícia. Então, as sociedades, elas sempre tiveram a necessidade de se comunicar, desde os primórdios. Quando o homem não havia ainda desenvolvido a fala e o alfabeto, ele se comunicava por meio de quê? Das pinturas rupestres. Então, com o surgimento da fala, o surgimento do alfabeto, surgiu-se também os documentos, principalmente os documentos escritos. Então, em épocas antigas, onde nem todo mundo tinha acesso à escrita e também à leitura, o que acontecia? Os impérios, os reinados, eles tinham pessoas destinadas para irem lá no centro da cidade e ler os comunicados, os decretos do que estava acontecendo ali naquela região. Depois, essas notícias elas passaram a ser fixadas nas paredes, nas portas dos órgãos públicos e também do centro da cidade. E aí, no Império Romano, ele havia uma espécie de boletim que informava a população sobre batalhas, jogos, cerimônias religiosas, entre outros eventos. Este tipo de boletim mural também estava presente em outras civilizações antigas, como no Egito e na Grécia. Então, observem que a maneira naquela época de comunicar as pessoas ou eles iam até o centro da cidade e liam para as pessoas, porque nem todo mundo sabia ler e escrever, ou então eles publicavam esses boletins, como eu falei para vocês, nas paredes e nas portas dos órgãos públicos e também do centro da cidade, nas paredes lá do centro da cidade, para as pessoas ficarem informadas. Porque a imprensa, ela só foi surgir lá no século XVII, que foi uma criação aqui do Jonas Gutenberg. Então, ele era inventor de vários tipos de móveis, e aí as letras e os símbolos, cujas combinações formam as palavras, possibilitou o surgimento dos primeiros jornais impressos. Então, o Gutenberg aqui, ele inventou a imprensa, e aí, a partir daí, passaram os textos, né, os jornais a serem impressos. Só que foi somente com a Revolução Francesa que o jornal começou a ficar parecido com o que a gente conhece hoje. Somente aí na Revolução Francesa, com a advinda também da Revolução Industrial, foi que o jornal ele começou a aparecer com o que a gente tem noção do que é um jornal hoje. Em relação ao Brasil, o primeiro jornal publicado no Brasil foi o Gazeta, do Rio de Janeiro, em 1808, quando Dom João VI ele chegou ao país e criou a imprensa régia. Só que os textos que eram publicados na Gazeta se tratava apenas de documentos oficiais sobre a realeza europeia. Então, esses documentos, eles falavam realmente só sobre o que acontecia ali no reinado dele, sobre a realeza. Não era um jornal que nem a gente tem hoje sobre notícias e que tem outras coisas nele. Não, era apenas documentos sobre a realeza. Em paralelo à Gazeta, aqui no Brasil, surgiu um outro
jornal chamado Correio Brasiliense. Esse Correio Brasiliense, esse jornal, ele foi fundado pelo jornalista Hipólito José da Costa. E esse Correio Brasiliense, ele era impresso lá em Londres e era traduzido de maneira clandestina aqui para o Brasil, porque o principal objetivo desse jornal era expor os equívocos administrativos do país. Então, a Gazeta ele informava apenas sobre os documentos oficiais da realeza, sobre a realeza. Então, ele não ia publicar nada diferente, algo que atrapalhasse ou que fosse contra a realeza. E aí, com isso, o Correio Brasiliense, né, do jornalista Hipólito José, do Hipólito José, ele começou, sim, a publicar textos a respeito desses equívocos administrativos. Olha, a coisa não está tão bonita assim. E aí, esse jornal não era produzido aqui no Brasil, ele era impresso lá em Londres e vinha de maneira clandestina. Foi só no século XIX que... Aliás, até o século XIX, a imprensa brasileira ela não tinha um caráter noticiário. O que é esse caráter noticiário? De realmente anunciar o que acontece no dia de hoje, os fatos reais, problemas não só a respeito dos governos, mas também com pessoas, notícias de acidente. A gente tem um jornal, a gente tem várias notícias de várias áreas da educação, saúde, com pessoas famosas. Então, até o século XIX, o noticiário ele não tinha esse caráter, né, que nós conhecemos hoje, atualmente. Ele apenas publicava textos defendendo ideias políticas, econômicas e filosóficas. Então, não tinha esses documentários, não tinham reportagens, não tinham nada do que a gente conhece hoje como notícia. Era apenas um jornal para trabalhar textos com ideias políticas, econômicas e filosóficas. Nos dias de hoje, as notícias e outros gêneros jornalísticos podem ser veiculados em jornais impressos, digitais, radiofônicos e televisos. Então, os veículos de comunicação que eu posso encontrar em esses jornais é o próprio jornal impresso, o digital, porque hoje a maioria dos jornais impressos, eles também têm a versão digital. O que é essa versão digital? É um site na internet, por exemplo, o Estadão, o G1, nós temos a Folha de São Paulo, eles têm jornais impressos, mas também quem não quer comprar o papel, eles têm na versão digital, que você vai lá, paga, e aí se cadastra e tem acesso às notícias. Os radiofônicos e televisos, que são os jornais que acontecem tanto na televisão como também no rádio, porque o rádio e a televisão também transmitem noticiários. Inclusive, a televisão ela tem até os horários específicos, manhã, tarde e noite, horário nobre, para passar as notícias e informar o público sobre o que está acontecendo aí na nossa atualidade. Então, a notícia é um gênero textual jornalístico, predominantemente narrativo. Então, ele faz parte da esfera jornalística, a notícia, mas é predominantemente narrativo, cujo objetivo é informar o leitor sobre fatos atuais. Então, a notícia, ela vai sim trabalhar os fatos atuais, com objetividade, concisão e precisão. É muito importante que a notícia ela seja objetiva, concisa e precisa, para que, de fato... Então, quase sempre, essa notícia ela é veiculada em jornais, revistas, sites e nos noticiários de televisão e do rádio. Por que quase sempre? Porque lá no início eu falei que a notícia também ela pode ser veiculada no boca a boca. Então a gente vê a notícia na televisão, ouve no rádio, lê no jornal e na revista, mas ela também pode ser transmitida oralmente, de boca em boca. Então, resumindo, a notícia pertence à esfera jornalística, ela é predominantemente narrativa, porque ela vai narrar os fatos, e ela tem como objetivo principal informar o leitor sobre os acontecimentos atuais. O que está acontecendo no nosso dia a dia é vinculado em jornais, revistas, noticiários, televisão, rádio e também de boca em boca. A notícia é uma narrativa imparcial por excelência,
Por que imparcial? É muito importante essa palavrinha. Imparcial significa que não tem uma opinião do jornalista. É muito importante que a notícia ela seja imparcial para gerar a credibilidade e a veracidade dos fatos. Porque uma notícia parcial, ela pode ter apenas uma visão de como as coisas aconteceram e não de fato como elas aconteceram. Então é muito importante que a notícia ela seja imparcial para que ela seja relatada de fato como ocorreu. Então, excelência por excelência, que visa relatar fatos de interesse público e para isso deve usar a linguagem clara, concisa e direta. A linguagem ela tem que ser muito clara. É importante nós evitarmos subjetividade, figuras de linguagem, porque a principal função da notícia é informar. Então, a linguagem tem que ser clara para que desde a pessoa que não seja tão letrado até a que é mais letrado consiga entender da mesma maneira. Então, a linguagem tem que ser objetiva, tem que ser clara e tem que ser precisa. Narrar os fatos de fato como aconteceu. A notícia deve ser narrada em terceira pessoa. Terceira pessoa, daí o uso da imparcialidade. Terceira pessoa com linguagem formal. Por que a linguagem tem que ser formal? Lembre-se que essa notícia ela vai ser vinculada aí em vários meios de comunicação, em sites, em revistas, em jornais, na televisão, e é necessário haver uma linguagem formal para que ela passe credibilidade ao leitor, para que ela passe veracidade dos fatos ao leitor. Imagina uma notícia cheia de gíria, de abreviações, qual é a credibilidade que ela vai passar para o leitor? Nenhuma. Então é necessário haver essa preocupação com a linguagem ser formal, objetiva, clara e precisa. Entendido? Vamos agora trabalhar a estrutura da notícia. A notícia, ela se divide em 4 partes principais: manchete ou título principal, título auxiliar, lead ou corpo da notícia. O que é a manchete? A manchete é o título principal. É aquele que vem lá em negrito, com poucas palavras, às vezes apenas uma frase, que busca atrair a atenção do leitor. Inclusive, tem muitas pessoas que só leem o título e a partir daí tiram suas conclusões, ou tem pessoas que é por meio do título que ela vai se interessar em ler a matéria completa. Então, a notícia, ela atrai a atenção do leitor, a manchete ela atrai a atenção do leitor e anuncia em poucas palavras o conteúdo do texto. O verbo quase sempre aparece no presente. Por que quase sempre? Porque geralmente a notícia ela é atual, acabou de acontecer, já tem ali os repórteres, os jornalistas produzindo a notícia. Então, o que acontece hoje de manhã é anunciado hoje de manhã, o que acontece hoje à noite é anunciado à noite. Então, a notícia, ela tende a ser muito atual, daí o uso dos verbos no presente. E o título auxiliar? O título auxiliar é o título que vem logo após o título principal. E como já se diz o nome, título auxiliar, ele vem com a função de auxiliar, de complementar o título principal, acrescentando-lhe informações. Então, enquanto a manchete ela é mais resumida, tem poucas palavras, o título auxiliar ele vem aí com mais informações do que a manchete principal. O lead, que vem do inglês lead, que alguns conhecem como o olho da notícia, ele é o primeiro parágrafo. E esse primeiro parágrafo, ele deve responder às perguntas básicas do jornalismo. O que, quem, quando, onde, como e por quê. Então, esse primeiro parágrafo é como se fosse um resumo de toda a notícia, no qual tem que haver aqui essas perguntinhas para que haja mais detalhamento da notícia. Então, o corpo da notícia é o que tem após o primeiro parágrafo, é o restante do texto, e nesse corpo da notícia há um desenvolvimento mais amplo e detalhado dos fatos, fornecendo informações verídicas, atuais e relevantes. Então, na notícia, é muito importante a gente colocar o máximo de informação possível. Os dados, o que aconteceu, quando, onde, como, que horário, com quem foi.
É muito importante haver esse detalhamento para que passe realmente veracidade ao leitor, para quem está lendo, para a pessoa acreditar que de fato aquilo ali aconteceu. E também para ficar mais detalhado, mais informativo para o leitor, para não haver aí nenhuma dúvida de como os fatos ocorreram. Então, o corpo da notícia é essa parte mais detalhada. Visto isso, vamos agora esquematizar aqui essa estrutura da notícia. Nós temos aqui a notícia, que tem como público-alvo o público em geral. O objetivo dela é informar o leitor sobre acontecimentos atuais. E a característica dela é a manchete ou o título principal, que é aquele lá em poucas palavras, em negrito, que está ali para chamar a atenção do leitor. Nós temos o título auxiliar, que é o título que vem complementar a manchete. O lead, que é o primeiro parágrafo, que é o resumo da notícia, que tem as perguntas o que, o como, por quê, como aconteceu os fatos. E o corpo da notícia, que é o restante do texto, o desenvolvimento, que vai estar mais detalhado os fatos de como ocorreram as coisas. Então, visto isso, vamos ver um exemplo de notícia. Então, eu coloquei aqui um exemplo de uma notícia. Menino corta cabelo igual ao de amigo para confundir a professora. Observem que eu tenho aqui uma pequena frase escrita em negrito. Aqui é para chamar a atenção do leitor. Ó, corta, o verbo no presente. Não é menino cortou, é menino corta. O verbo no presente, que é para dar a sensação de quê? De atualidade ao fato. Em negrito, para destacar. Então, nós temos aqui um exemplo da manchete ou do título principal. Logo após essa manchete, nós temos aqui o título auxiliar, que ele complementa o título principal, complementa a manchete. Então, observe como aqui tem mais informações. Jacques, de 5 anos, sugeriu que corte de cabelo fosse igual ao de amigo negro. Mãe compartilhou o caso no Facebook para mostrar que crianças só desenvolvem preconceito quando são ensinados a segregar. Então, observem aqui que eu tenho mais complemento a respeito do título principal. Logo após, nós temos o lead, o primeiro parágrafo. Esse lead tem aqui, ó, uma mãe americana compartilhou no Facebook uma lição de amizade e harmonia que lhe foi dada pelo filho de 5 anos. Segundo o relato de Lídia, Steve Rosebush, acho que assim pronuncia, e o seu filho Jacques, de 5 anos, pediu que seu novo corte de cabelo fosse igual ao de seu amigo Red. De acordo com ela, corte semelhante faria com que a professora não fosse capaz de diferenciá-lo na sala de aula de uma escola em Louisville. Então, observe que aqui eu já tenho um resumo da notícia. Eu tenho o que aconteceu, que foi o menino que cortou o cabelo. Eu tenho com quem foi que aconteceu, que foi com o menininho e a mãe dele deu depoimento. Nós temos a idade do menino. Nós temos o porquê ele fez isso. Tudo isso é explicado no lead. Ele tem a função de explicar os fatos. E depois do lead, nós temos o corpo da notícia. E esse corpo da notícia é o detalhamento dos fatos. Aqui a notícia ela vai ser mais detalhada, como tudo aconteceu. Eles vão narrar a história, como foi que os fatos aconteceram. Se a gente observar aqui a notícia, essa notícia ela foi publicada em um veículo digital. Se nós olharmos aqui abaixo, tem, ó, foi o G1globo.com. Então, eu já sei que essa notícia ela foi tirada de um site e ela foi acessada em 13 de maio de 2017, lá no portal do G1. Então, por aqui, eu sei quem foi que transmitiu essa notícia, quem foi que veiculou ela, que foi o site g1globo.com, que eu acredito que a maioria de vocês conhece. Então, pessoal, o nosso conteúdo de notícia é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. E para vocês saberem se realmente entenderam, se ficou alguma dúvida, tem a tarefinha de casa, que é uma atividade.
Então, a atividade sobre notícia é essa da página 80. Na página 80 tem um texto de notícia e vocês vão responder a atividade da página 81 a 83. Eu também, além do texto da atividade de notícia, eu vou passar essa da página 70, o texto da página 70 e a atividade da 71 a 73. Por que eu estou passando essa atividade? Vocês lembram que o nosso livro, ao iniciar um capítulo, ele sempre traz uma atividade de linguagem visual, que é sempre um quadro, uma pintura para a gente analisar, para a gente interpretar. Então, vou passar para vocês essa atividade da página 70, para vocês responderem, porque na próxima aula a gente vai corrigir. Então, são duas atividades, essa da página 70 e a da página 80. 70 e 80 são os textos, 71 a 73 é as atividades de interpretação. Então, respondam essas duas atividades, que na próxima aula nós vamos corrigi-la. Então, é isso o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixem anotadinha para quando houver o retorno das nossas aulas, nós podemos esclarecê-las. Façam as atividades, porque é nas atividades que a gente de fato sabe se tem alguma dúvida ou não. E fiquem atentos aqui às aulas, porque na próxima nós vamos fazer a correção dessas duas atividades. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, se cuidem e aproveitem esse tempo para estudar e fazer as atividades. Tchau!